Bom dia, excelentíssimos senhores e senhoras, conselheiros, integrantes do Egresso Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, presente neste plenário. Declaro aberta a 26ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, na forma prevista nos artigos 3º, parágrafo único e 15 do seu regimento interno e 44, parágrafo 1º da Lei Complementar 72 de 2008. Realizaremos agora a conferência de quórum na forma do artigo 23, parágrafo 1º, alinhado, o regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público, presente os senhores conselheiros. Dr. Plácio Barroso Rios, ausência justificada por motivo de férias. Presente Dr. Marcos Tibério Castelo Aires. Presente Dr. José Wilson Salles Júnior. Dr. Francisco Marcos Limas, ausência justificada por férias, por estar de férias. Presença da doutora Antônia Elsuédia Silva de Andrade. Presença do Dr. Pedro Casimiro Campos de Oliveira. Presente doutora Maria do Socorro Brito Guimarães. E presente doutora Isabel Maria Salustiana Arruda Porto. Doutora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, ausência justificada por motivo de férias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalizando, portanto, 6 conselheiros. Verifica-se a existência de quórum legal para a abertura da presente sessão, na forma do artigo 15 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Registra a presença do excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Lucas Felipe Azevedo Brito, na qualidade de representante da Associação Cearense do Ministério Público. Deliberação acerca da ata do Conselho Superior do Ministério Público, a ata da 25ª sessão ordinária, realizada no dia 10 e 12 de 07 de 2018. Ponho a ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, o Conselho Superior, à unanimidade dos presentes, delibera pela aprovação da citada ata sem emendas. Expedientes. Ofício de expediente de números 1758/2018 ao 1863/2018, referente às deliberações deste colegiado. Conselho Superior do Ministério Público, à unanimidade dos presentes, toma conhecimento dos citados expedientes. Matéria de conhecimento. Indaga da necessidade da leitura, ou se este egrégio colegiado não está por conhecido os processos constantes da pauta. Assim, todos tomando conhecimento das matérias, determina a realização do expediente necessário a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Distribuição por rodízio, este egrégio colegiado dispensa a leitura dos processos a serem distribuídos conforme consta da presente pauta. Assim, todos tomam conhecimento das distribuições, comunicações, julgamentos. Passo a palavra aos senhores conselheiros pela ordem de antiguidade para julgamento dos processos sob sua relatoria, e eu tenho a honra de passar a presidência ao senhor corregedor-geral do Ministério Público, para que eu possa relatar e votar meus processos. Bom dia a todos. Doutor Tibério, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, processo 23884/2018, interessada Ana Beatriz Pereira de Oliveira Lima. Ementa, comunicação e promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito de promotoria de justiça, lixão municipal em desacordo com a legislação ambiental, TAC firmado, esgotamento das atribuições ministeriais, arquivamento, instauração de novo procedimento para acompanhamento dos compromissos firmados no TAC. É o relato, senhor presidente. Matéria em discussão. Não havendo discussão, Vossa Excelência pode votar. Pelo arquivamento, senhor presidente. Alguma objeção? Não havendo objeção, o Conselho Superior do Ministério Público, por unanimidade, homologa o arquivamento realizado. Expedientes a cargo da Secretaria. Senhor presidente, deixa eu só assinar aqui, que eu esqueci de assinar esse. Processo 23981/2018-4, interessado Ana Cláudia Uchoa de Albuquerque Carneiro. Ementa, comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito de promotoria de justiça, intervenção para a continuidade de atendimento aos pacientes convencionado ao IPM, Instituto de Previdência do Município de Fortaleza, no tratamento ofertado pela Residência Terapêutica Solar dos Girassóis do Instituto Van Dyck Ponte, atraso no pagamento junto à instituição terapeuta
descredenciamento do IPM, pacientes transferidos a outra instituição terapêutica de nome Vila dos Pinheiros, assistência e saúde garantida, problema de repasse financeiro entre os institutos da esfera patrimonial de órgão não vinculado ao SUS, ausência de atribuições da Promotoria de Saúde nesta questão patrimonial, objeto feito alcançado, esgotamento das atribuições ministeriais. É o relato, senhor presidente. Em discussão. Não havendo discussão, Vossa Excelência pode votar. Pelo arquivamento, senhor presidente. Doutor Isabel, estou perguntando se funcionou no processo. Eu acho que não. Ana Cláudia Shoa. Eu acho que ela não funcionou, não. Isso funcionou, Isabel. Doutora Isabel. Então, suspeição dela, foi impedimento dela. Vossa Excelência pode votar. Pelo arquivamento, senhor presidente. Alguma objeção ao voto? Não havendo objeção, o Conselho Superior do Ministério Público, por unanimidade, homologa o arquivamento realizado. Impedimento. O impedimento da doutora Isabel. Unanimidade, não está questionando, só o seu impedimento. É processo 21850/2018-3, interessado Flávio Bezerra. Ementa, comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito de Promotoria de Justiça, prestação de conta de gestão da Secretaria de Educação do município de Madalena, exercício financeiro 2008, ex-gestor José Ricardo Alexandre da Silva, contas irregulares, omissão e divergência de informações ao SIM relativa à conta bancária do Fundeb, sem nota de improbidade administrativa, multa no valor de R$ 7.448,70, comunicação da multa PGR, inscrição na dívida ativa, processo número 14.000.46287, ausência de ato por improbidade administrativa, indício de crime, exaurimento da atuação ministerial. Relato, senhor presidente. Matéria em discussão. Não havendo discussão, Vossa Excelência pode votar. Pelo arquivamento, senhor presidente. Alguma objeção? Não havendo objeção, o Conselho Superior do Ministério Público, por unanimidade, homologa o arquivamento realizado. Expedientes a cargo da Secretaria. Senhor presidente, processo 21754/2018-7, interessado Alain Moitinho Ferraz. Ementa, comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito de Promotoria de Justiça, prestação de conta da Câmara Municipal de Boa Viagem, exercício financeiro 1999, ex-gestora Rosa Vieira Fernandes, contas irregulares, aplicação de multa no valor de R$ 1.596,15, imputação de débito no valor de R$ 91.210,05, multa, prescrição mais de 5 anos, desde o trânsito em julgado do acordo do TCM, Lei 15.516/2014, débito inscrito na dívida ativa, prescrição da responsabilização administrativa, exoneração em 31/12/2012, indício de conduta criminal, prescrição da responsabilização criminal da gestora pela ausência indevida de licitações, artigo 89 da Lei 8666/93, exaurimento da atuação ministerial. Relato. Em discussão. Não havendo discussão, Vossa Excelência pode votar. Pelo arquivamento, senhor presidente. Alguma objeção? Não havendo objeção, o Conselho Superior do Ministério Público, por unanimidade, homologa o arquivamento realizado. Expedientes a cargo da Secretaria. Pode continuar. Aqui isso aqui que é correção, deixa eu tirar. É processo eletrônico 23340/2018-2, Genésio Romero de Vasconcelos. Aqui, senhor presidente, encaminhamento de relatório circunstanciado de viagem realizado pelo promotor de justiça, com sua participação sem ônus para a PGJ, por opção do comunicante no curso Organização Criminal Mafiosa e Lavagem de Dinheiro, que se realizou na cidade de Palermo, Itália, no período de 18 a 22 de junho de 2018, evento promovido pela Escola Superior do Ministério Público, Associação dos Juízes Federais, Primeira Região e a Università degli Studi de Palermo. Só para conhecimento, senhor presidente. O Conselho Superior do Ministério Público toma conhecimento do relatório de viagem apresentado pelo Dr. Néas Romero. Expedientes a cargo da Secretaria. Senhor presidente, processo. E foi mais jeito desse para Palermo, foi, doutor? Rapaz, até conselheiro foi. Foi? Apresentaram o relatório circunstanciado? Apresentou semana passada.
E foi aprovado com louvor. Foi? Ah, porque não é porque eu estava... O relator disse que aprendeu tudo no curso só no relatório. Foi mesmo, doutor. Muito bem. Então, um relatório muito circunstanciado, a verdadeiro é tratado. Só não... Senhor presidente, processo 22.851/2018, Paulo Henrique de Freitas Trece. Ementa, comunicação de promoção de arquivamento, inquérito civil público no âmbito de promotoria de justiça, apurar eventual inadimplemento em notas fiscais quitadas relativas ao produto comercial cirúrgico Rio Clarense, limitada pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar de Sobral, expedição de ofício ao Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar de Sobral, recursos para pagamento das despesas oriundas do contrato de gestão entre o Instituto e a Secretaria de Saúde do município, através de notas de empenho. Eventual atraso no repasse motivou a inadimplência, regularização dos pagamentos, comprovação é o relato, senhor presidente. Matéria em discussão. A senhora quer discutir? Não havendo discussão, Vossa Excelência pode votar. Pelo arquivamento, senhor presidente. Alguma objeção? Não havendo objeção ao voto, o Conselho Superior do Ministério Público, por unanimidade, homologa o arquivamento realizado. Expedientes a cargo da Secretaria. Senhor presidente, processo 20726/2018-6, interessado Enésio Romero de Vasconcelos. Comunicação de promoção de arquivamento, inquérito civil público, no âmbito de promotoria de justiça, suposta situação de risco envolvendo idosa, negligência e abuso financeiro dos seus filhos, visitas psicossociais do NATEC, inserção nos programas assistenciais de saúde de Fortaleza, audiência, acordo extrajudicial, situação inicial superada e exaurimento da atuação ministerial. Relato. Matéria em discussão. Não havendo discussão, Vossa Excelência pode votar. Pelo arquivamento, senhor presidente. Alguma objeção? Não havendo objeção, o Conselho Superior do Ministério Público, por unanimidade, homologa o arquivamento realizado. Expedientes a cargo da Secretaria. Senhor presidente, processo 23.910/2018-3, interessado Carlos Augusto Soeiro Machado Filho. Ementa, comunicação de promoção de arquivamento, inquérito civil público no âmbito de promotoria de justiça, denúncia de Disque 100, Secretaria de Direitos Humanos, idosos em situações de risco, maus tratos, abandono material e negligência pelos filhos, morte natural do idoso no curso do PA. É o relato, senhor presidente. Matéria em discussão. Não havendo discussão, Vossa Excelência pode votar. Pelo arquivamento, senhor presidente. Alguma objeção? Não havendo objeção, o Conselho Superior do Ministério Público, por unanimidade, homologa o arquivamento realizado. Expedientes a cargo da Secretaria. Senhor presidente, processo 23.975/2018-6, interessada Ana Cláudia Uchoa de Albuquerque Carneiro. Comunicação de promoção de arquivamento de PP no âmbito de promotoria de justiça, pedido de atendimento médico municipal para a realização de cirurgia ocular para a idosa Raimunda Viana de Oliveira, 67 anos de idade, ofícios expedidos, UPAS, Floresta, Distrito de Saúde, SER1 e CAPS geral, SER1, atendimento médico realizado, idosa acometida de cardiopatia grave, diabetes, prescrição de medicamentos, morte natural no curso do processo. É o relato. Matéria em discussão. Não havendo discussão, Vossa Excelência pode votar. Pelo arquivamento, senhor Alguma objeção? Não havendo objeção, o Conselho Superior do Ministério Público, por unanimidade, homologa o arquivamento realizado. Expediente a cargo da Secretaria. Senhor presidente, processo 23.836/2018-0, interessada Ana Beatriz Pereira de Oliveira e Lima. Ementa, comunicação de promoção de arquivamento, inquérito civil público, no âmbito de promotoria de justiça, suposta prática de desvio de recursos públicos e irregularidade no processo licitatório, destinado à construção de uma unidade básica de saúde na localidade de Várzea Redonda, empresa vencedora Trem de Construções e Serviços Limitada, não comprovação de irregularidades, nem de ato de improbidade administrativa, valor contratado devidamente empregado e compatível com a complexidade do objeto licitatório, obra concluída, exaurimento da atuação ministerial. Relato. Matéria em discussão. Não havendo discussão, Vossa Excelência pode votar. Pelo arquivamento, senhor presidente. Alguma objeção? Não havendo objeção, o Conselho Superior do Ministério Público, por unanimidade, homologa o arquivamento realizado. Expedientes a cargo da Secretaria. Senhor presidente, processo 23.819/2018-6, interessado Germano Guimarães Rodrigues.
Ementa. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito de promotoria de justiça, relatório familiar encaminhado pelo CREAS, notícia de negligência aos cuidados de idosa, filha usuária de entorpecentes, audiência, acordo entre as partes, filha da idosa retornará ao tratamento de dependência química, morte natural no curso do inquérito civil público. É o relato, senhor presidente. Relatório. Matéria em discussão. Não havendo discussão, Vossa Excelência pode votar. Pelo arquivamento, senhor presidente. Alguma objeção ao voto? Não havendo objeção, o Conselho Superior do Ministério Público, por unanimidade, homologa o arquivamento realizado, expedientes a cargo da Secretaria. Senhor presidente, processo 23697/2018-6, interessado Marcelo Rosa Melo. Encaminhamento de celebração de termo de ajustamento de conduta, firmado em 19/4/2018, entre a segunda Promotoria de Justiça de Itapipoca e por José Oliveira Lima, João Auro Teixeira Vidal, Francisco das Chagas Barbosa, de Lima e Raimundo Edival Oliveira, proprietários da empresa Companhia do Frango Frigorífico, em funcionamento em desacordo com as normas na vigilância sanitária, situação irregular, realização de audiência pública, objetivo do TAC, encerramento da atividade de criação, conservação de animais vivos, bovinos, suínos, equinos, assininos, muares, caprinos, ovinos, felinos e caninos, na zona urbana e vila do distrito de Itapipoca, que por sua natureza ou quantidade sejam causa de insalubridade. E o encaminhamento da decisão para simples conhecimento. Foi feito um TAC, né, para conhecimento. Feita a realização do TAC. Mas tem arquivamento do processo Não, é só conhecimento do TAC, porque ele vai acompanhar, né? O Conselho Superior do Ministério Público fica ciente do TAC apresentado por Vossa Excelência no processo que acaba de relatar. Expedientes a cargo da Secretaria. Senhor presidente, processo 23923/2018, interessado Maria do Socorro Costa Brilhante. Comunicação de promoção de arquivamento de piada no âmbito de promotoria de justiça, denúncia de poluição sonora do estabelecimento Esquina do Lanche, localizado na rua Marcílio Dias, número 500, Pirambu, encerramento das atividades do poluidor. É o relato, senhor presidente. Matéria em discussão. Não havendo discussão, Vossa Excelência pode Pelo votar. arquivamento. Alguma objeção? Não havendo objeção, o Conselho Superior do Ministério Público, por unanimidade, homologa o arquivamento realizado expedientes a cargo da Secretaria. Senhor presidente, processo 29607/2017, traço interessado Ricardo de Lima Rocha e Luiz Alcântara Costa Andrade. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito de promotoria de justiça com atribuições na defesa do patrimônio, improvidade administrativa e nomeação irregular para cargo comissionado, configuração de nepotismo, dolo comprovado, primeira decisão de arquivamento não homologado, nova decisão que reconhece a ocorrência de prescrição no tocante ao eventual ato de improvidade administrativa, aposentadoria compulsória do envolvido em 26/10/2012, é o relato. Matéria em discussão. Não havendo discussão, Vossa Excelência pode votar. Pelo arquivamento. Alguma objeção? Não havendo objeção, o Conselho Superior do Ministério Público, por unanimidade, homologa o arquivamento realizado, expedientes a cargo da Secretaria. Senhor presidente, processo 19953/2018, interessado José Cilderlândio do Nascimento. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito de promotoria de justiça, irregularidade nos pagamentos a empresas envolvidas na realização do Joá Forró 2010, prescrição contra a improvidade administrativa e exoneração da Secretaria de Cultura. Em 7/7/2010, pagamentos às duas empresas precedidas de procedimentos licitatórios, inexistência de licitação prévia para repasse a outra empresa, não comprovação de recebimento dos valores pela empresa, ausência de dólar específico e dano ao erário, esgotamento das atribuições ministeriais. É o relato. Matéria em discussão. Não havendo discussão, Vossa Excelência pode votar. Pelo arquivamento. Alguma objeção? Não havendo objeção, o Conselho Superior do Ministério Público, por unanimidade, homologa o arquivamento realizado, expedientes a cargo da Secretaria. Senhor presidente, processo 23971/2018-5, interessada Ana Cláudia Show de Albuquerque, Carneiro. Emenda, comunicação de promoção. Olha, senhor doutor.
Votou, excelência? Doutor, deixa eu olhar aqui se a nossa conselheira funcionou ou não no processo. Não. Então, comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público, nome de Promotoria de Justiça, suposta irregularidade no atendimento a tratamento de paciente internado no Hospital Nosso Lar, em procedência das reclamações, paciente diagnosticado com esquizofrenia paranoide, CID 10 F20.0, esquizofrenia não especificada, CID 10 F.20.9 e psicose não orgânica não especificada, CID 10 F29, fatos não comprovados, esgotamento das atribuições ministeriais ao relato. Matéria em discussão. Não havendo discussão, Vossa Excelência pode votar. Pelo arquivamento, senhor presidente. Alguma objeção? Não havendo objeção, Conselho Superior do Ministério Público, por unanimidade, homologou o arquivamento realizado, expedientes a cargo da Secretaria. Senhor presidente, processo doutor Isabel funcionou nisso. Processo 24.809/2018, Ana Cláudia Uchoa de Albuquerque Carneiro. Ementa, comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público, no âmbito de Promotoria de Justiça, paciente internado no Hospital Geral de Fortaleza, necessitando de insumos e de cama hospitalar, insumos disponibilizados, paciente conduzida por familiares a abrigo, objeto do feito alcançado, esgotamento das atribuições ministeriais ao relato. Matéria em discussão. Não havendo discussão, Vossa Excelência pode votar. Pelo arquivamento, senhor. Alguma objeção? Não havendo objeção, o Conselho Superior do Ministério Público, por unanimidade, homologou o arquivamento realizado, expediente a cargo da Secretaria. Pode continuar. Senhor presidente, processo 23.890/2018, traço 7, interessado Marcelo Rosa Melo. Ementa, comunicação de promoção de arquivamento e procedimento extrajudicial no âmbito de Promotoria de Justiça, criação clandestina de porcos, TAC firmado, esgotamento das atribuições ministeriais. Esse procedimento está sendo arquivado porque foi instaurado um novo TAC para acompanhamento. Procedimento. É o relato. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, Vossa Excelência pode votar. Senhor presidente, eu tenho 3, 1, 2. Vossa Excelência tem que votar, doutor. Eu já votei pelo arquivamento. Alguma objeção ao voto? Não havendo objeção, o Conselho Superior do Ministério Público, por unanimidade, homologa o arquivamento realizado, expedientes a cargo da Secretaria. É pelo arquivamento, porque foi novo TAC. Segunda vez que eu voto. Não, senhor presidente, são 4 processos que eu estou baixando em diligência, então eu vou dizer só o número do processo interessado. Processo 23.874/2018, interessada Ana Beatriz Pereira de Oliveira e Lima. Processo 24.149/2018, 7, interessada Gabriela Corrêa Lima Pereira. Processo 16.389/2018, 9, interessado Ítalo Souza Braga e Edna Leonor Deol Vasconcelos. E o derradeiro para diligência é 22.758/2018, 7, interessado Raimundo Batista de Oliveira. E pediria a Vossa O Excelência. Conselho fica ciente dos despachos monocráticos arados por Vossa Excelência nos processos que acaba de indicar. Expedientes a cargo da Secretaria. As correções agora? Correção, senhor. Com toda dupla honra, porque a primeira foi dele, né? Então a minha é dupla honra. Transfira a presidência para a doutora Suede. Esse seu microfone, doutora, tá ligado, tá? Ah, tá certo. Eu estava pensando que estava ligado. Ligou, doutor? Pronto. Pois não, doutora. É só brincadeira minha, doutora, eu sei. É processo 17.168/2018, 6, interessado José Wilson Salles Júnior. Ementa, encaminhamento de relatório de correção com recomendação realizada em 8 de maio de 2018 na 2ª Promotoria de Justiça Auxiliar da Comarca de Tianguá, titularidade doutora Ana Beatriz Pereira de Oliveira e Lima, residência na comarca, atendimento ao público realizado diariamente na Promotoria de Justiça de Tianguá, comparecimento às segundas e sextas-feiras ao expediente da Promotoria da Comarca de Graça e nos demais dias na Promotoria de Justiça da Comarca de Guaraciaba do Norte, lotação de técnico ministerial e estagiário naquela Promotoria de Justiça,
manifestações ministeriais, na sua maioria, com base técnica, jurídica e poder de convencimento, a existência de todas as pastas livres obrigatórias, artigo 16 do Regimento Interno da Corregedoria Geral do Ministério Público, promotoria correcionada, absolutamente saneada quanto aos trabalhos judiciais, tendo sido catalogado tão somente 9 processos judiciais, aguardando há menos de 30 dias manifestação ministerial, constatada demora pontual na tramitação de processos extrajudiciais instaurados, cadastro dos procedimentos extrajudiciais no Arquimedes, regularmente movimentados, recomendação expedida para regularização dos procedimentos extrajudiciais, recomendação cumprida, é o relato, senhora presidente. Relatório em discussão. Não havendo discussão, retorna a palavra com tripla emoção. Né? Senhora presidente, exposit, tendo-se constatado que restou saneada a promotoria correcionada, notadamente após o cumprimento da recomendação expedida pela Corregedoria Geral e a representante ministerial Ana Beatriz Pereira de Oliveira e Lima, bem como que o relatório de correção apresentado atendeu aos preceitos legais, voto pela homologação e arquivamento deste relatório. É o voto, senhora presidente. O voto. Por unanimidade, né? Aprovado pelo Conselho, no que os expedientes repassam à Secretaria dos órgãos colegiados. Terminei meus processos, senhora presidente. Devolva, Eu presidente. devolvo a palavra a Vossa Excelência, né? Tá, Permanece, que já está com Obrigado. Doutora Suede, com a palavra o eminente conselheiro, corregedor geral do Ministério Público, doutor José Wilson Salles Júnior, para relatar e votar seus processos. Senhor presidente, a conselheira doutora Suérdia pediu preferência de votação, porque vai ter que ir ao tribunal para um encontro com a Câmara Criminal. A primeira, é? É a primeira Câmara? Primeira Câmara Criminal. Pois não, doutora Suede, Vossa Excelência está com a palavra para relatar e Obrigada, votar seus Excelência. processos. Mas vai dar tempo, porque agora que não vai, deu nem 10 Não, eu horas. permaneço. Eu não sei por que pressa é essa, o que é que você tem na primeira Câmara Criminal, não sei. Excelência, meu pai dizia que eu era uma pessoa de muita previsibilidade. Certo. Então eu tomo minhas cautelas. Eu permanecerei na sessão. Tá Só certo. quero resguardar. Obrigado, doutora. Mas Vossa Excelência, Garantir que os processos Obrigado. serão. Obrigado pela explicação. Vossa Excelência continua com a palavra. Bem, seguindo a minha metodologia de sempre, né, eu começo pelos despachos monocráticos. Pois não, doutora. E o primeiro deles é o processo 21953/2018, dígito 5. Interessado é o doutor Lázaro Trindade de Santana. O seguinte é o processo 24941/2018, dígito 7. Interessado é o doutor Ronald Fontinelli Rocha. O colegiado toma ciência dos despachos. Ainda tem. Não, só esses O dois. colegiado toma ciência dos despachos monocráticos proferidos por Vossa Excelência. Mesa, Excelência, o processo 23228/2018, dígito 0. Interessada é a doutora Emanuela Braga Marques Curado. É a proposta de emenda. Comunicação de promoção de arquivamento de ICP no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Freixeirinha. Notícia levada a termo naquela unidade ministerial pela genitora de adolescente, à época contando com 13 anos de idade, de que estava sem frequência escolar, porquanto, em tais horários, estaria se fazendo acompanhar de pessoas de má índole, com as quais prestava-se a orgias sexuais, festas, banhos em riacho, ingestão de bebidas alcoólicas e outras aventuras, chegando inclusive a passar por 3 dias desaparecida, vindo posteriormente ser descoberto que a mesma se dirigia a cidades vizinhas em companhias masculinas. Em uma dessas oportunidades, sendo resgatada pela denunciante e integrantes do Conselho Tutelar em evidente estado de embriaguez, razão pela qual buscava a intervenção do Ministério Público, requisição de instauração de inquérito policial e elaboração de estudo social pela Secretaria de Ação Social e Conselho Tutelar. Gravidez superveniente.
convivência marital com o genitor da criança em total remodelação do ritmo de vida, adequando-se aos padrões da normalidade. Realizada a visita domiciliar pelo Conselho Tutelar no ano em curso, informa que há uns 6 meses o companheiro veio a óbito, encontrando ainda a adolescente, morando com sua genitora, cuidando do filho em um ambiente tranquilo e agradável. Superação da vulnerabilidade da adolescente. É o que dou como relatório. Após o relatório pela matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Excelência, eu quero pela homologação do arquivamento, porquanto evidente o exaurimento da atuação ministerial. Alguma objeção ao voto da eminente relatora? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto, expediente de estilo. Pode prosseguir, doutor. A menina em 2 anos viveu uma vida inteira. Engravidou, enviou, saiu da vida. Houve uma... Imensa Excelência, o processo 22719/2018, dígito 9. Interessada é a doutora Larissa Teixeira Salgado. Proposta de emenda. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Canindé. Prestação de contas de gestão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Canindé, referente ao exercício financeiro de 2008. Contas julgadas irregulares. Aplicação de multa e imputação de débito. Comunicação à PGE sobre referida multa, a qual foi devidamente inscrita na dívida ativa do Estado. Ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo município. Não vislumbrada a prática de ato de improbidade, o qual, de todo modo, já estaria prescrito. Ausência de conduta criminal. É o que dou como relatório. Após o relatório pela matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Exaurida a atuação ministerial, surge o cumprimento do dever funcional, razão porque eu quero pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto da eminente relatora? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto, expediente de estilo. Pode prosseguir, doutor. Obrigada, Excelência. E mesmo o processo 21842/2018, dígito 0. Interessado. Peraí, eu só vou procurar aqui quem é o interessado. Doutor, Rafael Mato de Freitas Moraes. É a proposta de emenda. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Piquet Carneiro. Prestação de contas de gestão, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, Fundep. Exercício financeiro de 2004. Contas julgadas irregulares. Aplicação de multa no valor de R$ 19.047,39 em razão das diversas falhas na prestação de contas, tais como ausência de certame licitatório e de despesas realizadas. Reconhecimento, em tese, de nota de improbidade administrativa do crime de apropriação indébita previdenciária. Inscrição do débito na dívida ativa do município. Prescrição do ato de improbidade. Afastada a conduta criminal. Encaminhado ofício à Justiça Federal para apurar crime previsto no artigo 168-A do CPP. É o que dou como relatório. após o relatório pela matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Cumprido o dever funcional, eu quero pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto da eminente relatora? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto, expediente de praxe. Pode prosseguir, doutora Sueli. Obrigada, Excelência. Em mesa, o processo 23977/2018, dígito 2. A interessada é a doutora Ana Cláudia Shoa de Albuquerque Carneiro. É a proposta de emenda. Comunicação de promoção de arquivamento de ICP no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça e de Defesa da Saúde Pública. Notícia levada a termo naquela unidade ministerial por filha de senhor portador de transtorno mental que, por abandono do tratamento psiquiátrico, passara
e ainda a criar histórias que já o levaram a registrar boletim de ocorrência policial embasado somente no que é por sua mente criado. Requisição de intervenção pela célula de saúde mental, sendo reativado seu prontuário e reinserido em tratamento psiquiátrico. Demanda satisfeita. É o que ficou como relatório. Após o relatório, para a matéria de discussão. Não havendo quem queira discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência para o voto. Houve a aprovação Da doutora Isabel. Bem, satisfeita a demanda, exaurir a atuação ministerial, eu quero pela homologação da arquivamento. Alguma objeção? Voto em emenda relatora. Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Impedimento da doutora Isabel. Expediente de praxe. Pode prosseguir. Obrigada, Excelência. Em mesa o processo 23887/2018, dígito 3. Interessado é o doutor Vitor Borges Pinto. A proposta de emenda. Comunicação de promoção de arquivamento de ICT no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Marques Norte. Notícia levada a termo naquela unidade ministerial pelo Conselho Tutelar, noticiando a vulnerabilidade social e familiar em que se achava adolescente de 14 anos, a qual, sem aquecer as orientações maternas, passara por conta própria, já que sem aprovação daquela, a residir com sua avó, a qual, mesmo contando com 82 anos, não tinha a atenção devida pela neta. Saídas noturnas, namoro com adolescente não aceito pela família. Com a intervenção da Promotoria de Justiça, veio aos autos relatório psicossocial, informando que a situação familiar tinha uma nova moldura, reinante desta feita, harmonia entre mãe e filha, coabitando ambas no mesmo teto, superação da vulnerabilidade da adolescente. É o que dou como relatório, Excelência. Após o relatório, para a matéria de discussão. Sem discussão, retorno a palavra a Vossa Excelência para o voto. Superada a situação, veio o exaurimento da atuação ministerial, razão que eu quero pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? Voto em emenda relatora. Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Expediente de estilo. Pode prosseguir, doutora. Em mesa o processo 24073/2018, dígito 9. Interessado é o doutor José Aurélio da Silva. Proposta de emenda. Comunicação de promoção de arquivamento de PP no âmbito da 15ª Promotoria de Justiça Civil, Núcleo de Defesa da Educação. Notícia levada a termo naquela unidade ministerial pela genitora de aluno portador de transtorno de espectro autismo CIDF 84.0, dando conta da negligência com que era ali tratado e que vinha comprometendo seu aprendizado. Audiência designada e não realizada pelo não comparecimento da demandada, sem que, contudo, se tivesse comprovação de que fora efetivamente notificado. Pedido de desistência da autora. Não acatamento diante do direito indisponível que discutiu. Audiência realizada. Relatório sobre o quadro clínico do aluno. Desistência da genitora em decorrência da boa assistência que a escola passou a ter com o filho, que apresenta evolução no aprendizado. Reinserido em tratamento psiquiátrico. Demanda satisfeita. É o que dou como relatório. Após o relatório para a matéria de discussão. Não havendo quem queira discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência para o voto. Excelência, eu voto pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? Voto em emenda relatora. Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Expediente de praxe. Pode prosseguir, doutor. Um despacho monocrático, Excelência. Desculpe, por favor. Foi não. Processo número 22800/2018, dígito 7. Interessado é o doutor Ítalo Souza Braga. Colegiado toma ciência. Não tem mais processo, doutor? Tem, falta isso aí? Despacho monocrático
Colegiado toma ciência do relatório apresentado por Vossa Excelência. Tem outro despacho monocrático, processo 21433/2018, dígito 8. Interessado é a Corregedoria Geral do Ministério Público. Está baixando diligência. Colegiado toma ciência. Agora eu tenho aqui duas comissões. Mesa, o processo 18793/2018, dígito 0. Interessado é a Corregedoria do Ministério Público, correção ordinária, proposta de emenda. Encaminhamento do relatório de correção realizada na Promotoria de Justiça da Comarca de Piquet Carneiro, Promotoria de Justiça saneada, organização administrativa e zelo profissional dentro dos parâmetros de funcionamento desejáveis. Inexistência de pontos negativos, desnecessidade de expedição de recomendação. E entendo ser necessário destacar que a comarca está, à época, sob a respondência do Dr. Rafael Matos de Freitas Moraes. Estou como relatório, excelência. Após o relatório, vem a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Eu voto pela homologação do relatório da correção. Alguma objeção ao voto da eminente relatora? Indexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto em impedimento do Dr. Zé Wilson Salles Júnior. Expediente de estilo. Pode prosseguir, doutora. Outra correção, né? Processo 23083/2018, dígito 9. Proposta de emenda. Encaminhamento do relatório de correção realizada na Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da Comarca de Canindé. Integral cumprimento das atribuições e normas do artigo 67 da Lei Complementar Estadual número 72/2008. Inexistência de pontos negativos, desnecessidade de expedição de recomendação. E a coordenadora lá da secretaria é a doutora Larissa Teixeira Salgado. É o que dou como relatório, senhor. Após o relatório, vem a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Eu voto pela homologação do relatório de correção e seu consequente arquivamento. Alguma objeção ao voto da eminente relatora? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Impedimento do Dr. Zé Wilson Salles Júnior. Expediente de estilo. Vossa Excelência continua com a palavra. Excelência, só o faço para dizer que eu estou retirando de pauta o processo 23833/2018, dígito 7, que a interessada é a doutora Ana Beatriz Pereira de Oliveira e Lima, e tenho como terminado os meus. Colegiado toma ciência. Ainda tem processo? Não, não é mais? Não. Então, com a palavra, o eminente conselheiro do Dr. Zé Wilson Salles Júnior para relatar e votar seus processos. 23903/2018, Anne Graziele. Procedimento instaurado a partir de ofício encaminhado pelo Tribunal de Contas do Município, dando conta da aplicação de multa a Antônio Pinheiro Liberato, ex-presidente da Câmara Municipal de Caridade, pelo julgamento da prestação de contas do exercício 2012, as quais foram consideradas irregularidades sem imputação de débito e sem nota de improbidade administrativa, comunicada à Procuradoria-Geral do Estado para proceder à inscrição da multa e à respectiva cobrança, sem ilícito penal a ser apurado ou ato que pudesse ser configurado de improbidade administrativa. Exaurimento da atividade ministerial. Relatório. Após o relatório, vem a matéria de discussão. Não havendo quem queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Pela homologação do arquivamento realizado. Há alguma objeção ao voto da eminente relatora? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Expediente de praxe. Pode prosseguir, doutor. 23908/2018, 7, Dr. Mário Augusto Soeiro Machado Filho. Procedimento instaurado a partir de representação formulada pela ONG Movimento Popular Desperta Ibiapina, dando conta de possíveis irregularidades na homologação de licitações para compra e pagamento de peças e serviços automotivos pelo município de Ibiapina, ano 2015. Requisitadas informações e os demonstrativos de empenho, liquidação e pagamentos referentes às licitações mencionadas. Observou-se que o ente municipal efetuou o pagamento efetivo de valores abaixo do que fora licitado, despesas extras que foram devidamente empenhadas, liquidadas e pagas. Não verificada a existência de elementos probatórios acostados nos autos, apto a ensejar a propositura de ação civil pública pela prática de ato de improbidade administrativa ou a persecução penal pela prática de crime. É o relatório.
Após o relatório pela matéria de discussão. Sem discussão, retorna a palavra ao excelência para o voto. Pela homologação do arquivamento realizado, excelência. Há alguma objeção ao voto do eminente relator? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto expediente de estilo. Pode prosseguir, doutor. 1034/2018, Renato Magalhães Melo. Procedimento instaurado a partir de ofício encaminhado pelo TCM, dando conta da aplicação de multa, imputação de débito e reconhecimento em tese de ato de improbidade administrativa por irregularidade insanável e a configuração de crime de apropriação indébita previdenciária contra Deise Matos Barreto, ex-gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Oroz, exercício 2010. Interposta ação civil pública pela prática do ato de improbidade administrativa. Verificado que a multa e os débitos aplicados foram inscritos em dívida ativa para a consequente cobrança. Requisitada a instauração de inquérito policial para apurar a suposta prática de crime. Exaurimento da atuação ministerial. Relatório. Após o relatório pela matéria de discussão. Sem discussão, retorna a palavra ao excelência para o voto. Pela homologação do arquivamento realizado, excelência. Há alguma objeção ao voto do eminente relator? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto expediente de estilo. Pode prosseguir, doutor. 23.926/2018-9, Maria do Socorro Costa Brilhante. Procedimento instaurado a partir de notícia de degradação ambiental e poluição atmosférica, proveniente de um terreno desabitado localizado na rua Padre Justino, Praia de Iracema, Fortaleza, Ceará, no qual vinha se acumulando lixo, água parada, causando proliferação de baratas, ratos, ocasionando o surgimento de doenças. Firmado termo de compromisso e ajustamento de conduta com a representante do proprietário do imóvel da Secretaria Regional 2, a fim de que seja realizada a limpeza completa do terreno, a sua limpeza periódica e a contratação de empresa de dedetização, além da implementação do projeto Reciclando Atitudes. Alcance do objetivo pretendido. É o relatório. Após o relatório pela matéria de discussão. Não havendo quem queira discutir, retorna a palavra ao excelência para o voto. Voto pela homologação do arquivamento com a recomendação de que seja instaurado procedimento administrativo para acompanhamento do efetivo cumprimento do TAC. Alguma objeção ao voto do eminente relator? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto expediente de estilo. Pode prosseguir, doutor Zé Luiz. Procedimento instaurado a partir de denúncia de ato administrativo promulgado pelo Hospital Geral de Fortaleza, que deixou ao arbítrio do coordenador de serviço de cirurgia geral a formação de escala dos médicos cirurgiões, o que poderia gerar favorecimento pessoal do serviço público em detrimento de médicos cooperados. Reclamação de afronta aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. Informado que a Escola dos Médicos Cirurgiões da Emergência tem sido feita em parceria com a Cooperativa dos Cirurgiões Gerais do Ceará, sendo primeiro alocados os profissionais servidores e em seguida os profissionais da cooperativa. Verificado posteriormente que a cooperativa, em momento algum, realizou qualquer denúncia ou nova reclamação. A ausência de resignação por parte da cooperativa. É o relatório. Doutor Zé Luiz, só o número aí do processo, por favor. 23972. Obrigado. Após o relatório pela matéria de discussão. Não havendo ninguém queira discutir, retorna a palavra ao excelência para o voto. Voto pela homologação do arquivamento, informando que a doutora Isabel funcionou nos autos. Alguma objeção ao voto do eminente relator? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto de impedimento da doutora Isabel. Expediente de praxe, pode prosseguir. 24.091/2018, Oigrésio Mores. Procedimento instaurado a partir de denúncia de possíveis irregularidades na contratação da empresa Cetred, tendo como finalidade a realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos no município de São Benedito, ano de 2015. Realizadas diligências. Constatou-se que a contratação da referida empresa se deu por dispensa de licitação e que obedeceu à regularidade formal. Verificada que a dispensa enquadra-se em uma das hipóteses de dispensa de licitação prevista no artigo 24.13 da Lei 8666/93, sem indícios de fraude à licitação ou de atos de improbidade administrativa. É o relatório. Após o relatório pela matéria de discussão. Sem discussão, retorna a palavra ao excelência para o voto. Homologação do regulamento realizado, senhor. Alguma objeção ao voto do eminente relator? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto expediente de estilo. Pode prosseguir, doutor. 24.807/2018-0, Ana Cláudio Shoa, de Albuquerque Carneiro. Procedimento instaurado a partir do memorando encaminhado pela 37ª Promotoria de Justiça com atuação na área de defesa do idoso, solicitando esforço para que fosse garantido o tratamento da saúde de Paulo Sérgio Pereira da Silva, dependente químico, o qual estaria causando diversos transtornos aos seus pais idosos. Constatado que a paciente for internada na comunidade terapêutica Sítio Bom Samaritano, localizado na Pacatuba, para tratamento de sua dependência. Garantida disponibilidade de acompanhamento no CAPS,
tão logo receba alta médica, exaurida a atuação ministerial. É o relatório. Após o relatório, pela matéria de discussão. Não havendo quem queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Homologação do arquivamento com a informação de que a doutora Isabel funcionou nos autos. Alguma objeção ao voto do eminente relator? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto de impedimento da doutora Isabel. Expediente de estilo, pode prosseguir. 23888-2018-1, Davi Moraes da Costa. Procedimento instaurado a partir de relatório do caso encaminhado pelo Conselho Tutelar do município do Crato, dando conta de que a criança Júlia Ellen da Silva Alves, então com 7 anos de idade, estaria necessitando de leite adequado e forma de carboidrato, devido a seu baixo peso, o que não teria sido atendido pelos órgãos municipais, sob o argumento de não terem programa que venha a suprir as necessidades da criança. Requisitado o atendimento às secretarias sociais e de saúde do município. Pleito atendido, embora em descontinuidade. Decorrido o lapso temporal de 9 anos, ausência de manifestação da genitora da infante acerca da necessidade do prosseguimento do feio. É o relatório. Após o relatório, pela matéria de discussão. Sem discussão, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Exaurimento da atuação ministerial, homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto do eminente relator? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Expediente de estilo, pode prosseguir. 23982-2018-2, Ana Cláudia Shoa de Albuquerque Carneiro. Procedimento instaurado a partir de reclamação apresentada por Maria da Célia Cláudio, dando conta da negligência no gerenciamento do Hospital Frotinho de Parangaba, em Fortaleza, em que uma das enfermarias se encontravam com um aglomerado de pessoas de todas as enfermidades. Informado que a unidade apontada é uma unidade transitória, enquanto se aguarda leito de internação. Reconhecimento da reclamante de um bom atendimento no hospital. Pleito de arquivamento. É o relatório. Após o relatório, pela matéria de discussão. Não havendo de querer discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Voto pela homologação do arquivamento realizado. Alguma objeção ao voto do eminente relator? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Expediente de praxe, pode prosseguir. 23928-2018-5, Maria de Socorro Costa Brilhante. Procedimento instaurado a partir de denúncia encaminhada à ouvidoria do Ministério Público, dando conta de poluição sonora atribuída a uma churrascaria localizada na Avenida Dioguinho, Praia do Futuro, em decorrência de eventos sonoros realizados aos fins de semana. Firmado o termo de compromisso e ajustamento de conduta com o representante legal do estabelecimento reclamado, no qual este assumiu a obrigação de não produzir poluição de qualquer natureza, em especial poluição sonora, alcance do objeto pretendido. É o relatório. Após o relatório pela matéria de discussão. Não havendo de querer discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Voto pela homologação do arquivamento com a recomendação de que seja instaurado procedimento administrativo para acompanhamento do efetivo cumprimento do TAC. Alguma objeção ao voto do eminente relator? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Expediente de praxe, pode prosseguir. 24010-2018-1, interessado doutora Maria Neves Feitosa Campos e doutor Luiz Laes Fernandes de Oliveira, trata-se de um despacho monocrático, relatório de viagem, realizado pelo doutor Luiz Laes e a doutora Neves para o município de Itapipoca. Tomo conhecimento do relatório apresentado pela promotora de justiça, doutora Maria Neves, e doutor Luiz Laes Fernandes de Mello, acerca da viagem em referência. Colegiado, toma ciência. 23967-2018-3, Dr. Raimundo Batista de Oliveira. Procedimento instaurado a partir de notícia encaminhada à ouvidoria geral, dando conta de maus tratos praticados contra animal. Requisitada a instauração de procedimento investigatório criminal para apuração de possível delito. Informação de que o animal foi posto em local seguro, estando a salvo dos maus tratos. Perda do objeto da demanda. É o relatório. Após o relatório pela matéria de discussão. Não havendo de querer discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Voto pela homologação do arquivamento realizado. Alguma objeção ao voto do eminente relator? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Expediente de praxe, pode prosseguir. 45828-2027, Paulo Hilário Aragão Montalverne. Procedimento instaurado a partir de ofício encaminhado pelo Ministério Público de Contas, dando conta da aplicação de multa, sem imputação de débito e aplicação de nota de improbidade administrativa, e gestora do Fundo Municipal de Educação do município de Croatá, Maria Assunção Ribeiro, por irregularidades na prestação de contas de gestão em exercício 2007. Oficiada a Procuradoria-Geral do Estado para inscrição da multa em dívida ativa e sua posterior cobrança. Requisitada a instauração de inquérito policial para possível crime de fraude à licitação. Verificada a prescrição de eventuais atos de improbidade administrativa, haja vista o decurso de mais de 5 anos do fim do exercício do cargo, a teor do disposto do artigo 23.1 da Lei 8492/8429/92. É o relatório. Após o relatório pela matéria de discussão. Não havendo de querer discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Pela homologação do arquivamento realizado. Alguma objeção ao voto do eminente relator? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Expediente de estilo,
Obrigado, doutor. Ainda tem, doutor Zé? Ainda tem? Só essa coisinha aí? 70 e tantos ele ainda tem aí. Salve, Celeste. Você está com o horário marcado, não tem mais jogo não. Não, tem não. 24.094/2018, 5. O Igrésio Mores. Procedimento instaurado a partir de relatório elaborado pelo TCM para proceder fiscalização das operações orçamentárias, contábil, financeira e patrimonial do município de São Benedito, exercício financeiro de 2012. Caminhar relatório das irregularidades do Ministério Público constatadas. Verificado que algumas ilicitudes apontadas são meras irregularidades administrativas que não configuram improbidade ou ilícito penal. Decorrido o lapso temporal de mais de 5 anos do fim do mandato desse prefeito, ex-secretários e demais ordenadores de despesa, ocorrido em 31/12/12, pelo que se vislumbra que eventuais atos de improbidade administrativa foram alcançados pela prescrição ao teor do artigo 23.1 da Lei 84/29/92. Estado da autoridade policial em instalação de inquérito para apurar suposta prática de crimes licitatórios previstos no artigo 89 e parágrafos da Lei 8666/93. Inexistência concreta de prejuízos ao erário municipal, inviabilidade de propositura de ação civil pública. É o relatório. Após o relatório pela matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, retorna a palavra, Vossa Excelência, para o voto. Pela homologação do arquivamento realizado, Excelência. Alguma objeção ao voto do eminente relator? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Expediente de praxe, não tem processo, doutor? Não, Excelência. Agora o senhor pode transferir a palavra para o conselheiro. Pois não, doutor. E aí, obedecendo a ordem de Vossa Excelência, eu passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Pedro Casimiro, para relatar e votar seus processos. Senhor presidente, o processo 24.093/2018 eu estou retirando de pauta. Pois não, doutor. E teve alguns processos na sessão passada que eu vou fazer uma correção aqui. Pois não. O processo 15, que eu anunciei como 15.897/2018-2, o correto é 21.952/2018-7. O processo 4359/2018-6, o correto é 23.727/2018. Retificações feitas. O processo 26.082/2018, o correto é 23.082/2018-1. O processo 29.968/2018, o correto é 23.968/2018. E o processo 16.965/2018-3, o correto é 19.965/2018-3. Retificações feitas. Pode prosseguir, doutor. O processo 24758, cujo interessado é o Igrésio Mores, é uma diligência, é um despacho de diligência. Colegiado toma ciência. Processo 24756/2018, interessado é o Igrésio Mores. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de São Benedito. Procedimento instaurado visando apurar a representação formulada pelo município de São Benedito acerca de possíveis irregularidades da greve deflagrada pelo Sindicato dos Servidores Municipais de São Benedito, tendo em vista o comprometimento de parte dos serviços essenciais, principalmente na área de combate a endemias, aduzindo que não houve obediência às exigências do artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 7.783/89. Por iniciativa do Ministério Público, realizou-se audiência conciliatória entre as partes envolvidas, comprometendo o Sindicato do Servidor a submeter as propostas do município às categorias. É o relatório. Após o relatório pela matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, retorna a palavra, Vossa Excelência, para o voto. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto do eminente relator? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Expediente de praxe. Pode prosseguir, doutor Pedro. Processo 23.891, interessado André Luiz Simões Jaco. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca Vinculada de Grangeiro.
Procedimento instaurado a partir do recebimento de documentação oriunda da SEMAS, comunicando o crime referente ao auto de infração número 2010-101-31-451, que autuou JC de Souza Filho, Material de Construções ME, por comercializar substância tóxica em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou regulamento. Consta as folhas 65 e 67, denúncia ofertada em desfavor do reclamado, contendo, dentre outros, pedido de condenação com as consequências do artigo 20 da Lei 9.605/1998, que estabelece a reparação dos danos ambientais causados. Promoção de arquivamento é o relatório. Após o relatório pela matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, retorna a palavra Vossa Excelência para o voto. Doutor Pedro. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto do eminente relator? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto expediente de estilo. Pode prosseguir, doutor. Processo 21.437/2018, interessado é a Corregedoria Geral do Ministério Público. É uma correição procedida na primeira Promotoria de Justiça da comarca de Santa Quitéria. Cuja... Doutor Pedro, me esperar, doutor Socorro, que só tem 4. Pegue outro processo, por favor. Processo 23.974/2018, interessado da doutora Ana Cláudia Shoa de Albuquerque Carneiro. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público, nome da primeira Promotoria de Justiça da Defesa da Saúde Pública, da comarca de Fortaleza. Realização de cirurgia e fornecimento de prontuário. Solicitações atendidas. Perda do objeto, promoção de arquivamento é o relatório. A doutora Isabel está impedida, pois funcionou nesse processo. Após o relatório pela matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, retorna a palavra Vossa Excelência para o voto. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto do eminente relator? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto de impedimento da doutora Isabel, expediente de estilo. Processo número 21.437/2018. O processo anterior, é uma correição procedida na primeira Promotoria de Justiça da comarca de Santa Quitéria, cuja titularidade é da doutora Marina România Marcelino, que não estava presente, porque estava de férias, nem o doutor Derek Funk Leite, porque estava fazendo audiência na promotoria da sua titularidade. Não foi, aliás, foi expedida a recomendação e a recomendação foi cumprida. É o relatório. Após o relatório pela matéria em discussão, não havendo quem queira... Doutor, senhor... Oi, não, doutor. Doutor Pedro, só para comunicar ao senhor conselheiro e os demais que essa correção ela foi realizada em virtude dessa colega estar concorrendo a uma promoção e não ter tido nos últimos 2 anos sido correcionada exatamente em virtude de uma licença que ela teve que tirar, algumas coisas, e aí já antecipando para não prejudicar o andamento dos editais de promoção ou remoção que ela está concorrendo, a gente fez essa correição, mas foi exatamente no primeiro dia das férias dela. Ela perguntou, tinha uma viagem marcada, se tinha que desmarcar, eu disse que não, porque dava para realizar. A matéria continua em discussão. Não havendo Doutor, quem queira... só para fazer um Oi, questionamento aqui. As correções, essa aqui foi extraordinária, ela tem um calendário normal? Não, ela não foi correção não, ela foi inspeção. Inspeção extraordinária, Não, né? foi inspeção só por conta da candidatura dela, a remoção e a promoção, porque aí da vez passada criou-se uma celeuma muito grande aqui dentro, e aí para antecipar a gente resolveu fazer uma inspeção. Matéria continua em discussão. Espera aí um momentinho, doutor. Porque está como correição aqui, né?
como correção? É relatório de correção. Não tem. Não, então é porque foi correção mesmo. Não, pode ter sido. É porque correção não a correção ela é precedida de uma publicação do edital, né? Mas as inspeções também estão sendo, viu? É? Então pronto. Então, não havendo que queira mais discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto, doutor Pedro. A promotora é a doutora Marina România Marcelino. É pela homologação do relatório de correição, né? Alguma objeção ao voto do eminente relator? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Impedimento do doutor Zé Luiz Salles Júnior. Expediente de estilo. Pode prosseguir, doutor Pedro. Processo 23.976/2018, interessado, doutora Ana Cláudio Show de Albuquerque Carneiro. Comunicação de promoção de arquivamento de procedimento preparatório do âmbito da primeira Promotoria de Justiça e de Defesa da Saúde Pública da Comarca de Fortaleza. Denúncia de irregularidade no Hospital Geral de Fortaleza no tocante ao aparelho vitreófago, que estaria quebrado há cerca de 2 anos, sem previsão de conserto. Verificou-se durante a instrução que o HGF realizou licitação para a aquisição do aparelho em questão e que este se encontra em pleno funcionamento no centro cirúrgico eletivo da unidade. É o relatório. A doutora Isabel está impedida nesse caso porque funcionou. Após o relatório, pela matéria em discussão. Não havendo que queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto do eminente relator? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Impedimento da doutora Isabel. Expediente de estilo. Pode prosseguir, doutor. Processo 23.979/2018. A interessada doutora Ana Cláudio Show de Albuquerque Carneiro. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público, no âmbito da primeira Promotoria de Justiça e Defesa da Saúde Pública da Comarca de Fortaleza. Paciente que necessita de tratamento para dependência química. Em promoção de folhas 43, determinou seu arquivamento feito, considerando que as 2 tentativas de abordagem ao usuário realizadas pelo CAPS-AD foram sem sucesso. Considerando os esclarecimentos prestados aos familiares sobre o tratamento, comprometendo-se os mesmos a procurar o serviço. E considerando ainda que não está sendo negado o devido acesso ao tratamento, e sim dificuldades de localizar o paciente. É o relatório. Após o relatório, pela matéria em discussão. Sem discussão, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Pela homologação do arquivamento, e a doutora Isabel também está impedida desse processo. Alguma objeção ao voto do eminente relator? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Impedimento da doutora Isabel por expediente de estilo. Pode prosseguir, doutor Pedro. Processo 23.970, interessada a doutora Ana Cláudio Show de Albuquerque Carneiro. Comunicação de promoção de arquivamento de procedimento preparatório no âmbito da primeira Promotoria de Justiça e Defesa da Saúde Pública da Comarca de Fortaleza. Paciente que relata ter sido mal atendido na farmácia Hospital Universitário Walter Cantilho. Após esclarecimento prestado pela coordenadoria da farmácia, o reclamante foi notificado para manifestar sobre a documentação de folhas 15 e 16. Contudo, deixou transcorrer o prazo sem resposta. Falta de interesse, promoção de arquivamento é o relatório. Após o relatório, pela matéria em discussão. Não havendo que queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto do eminente relator? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Expediente de estilo. Doutora Isabel está impedida. Impedimento da doutora Isabel Porto. Pode prosseguir, doutor. Processo 23.906/2018, interessado Mário Augusto Soeiro Machado Filho. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Ibiapina. Prestação de contas de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Ibiapina, relativo ao exercício financeiro de 2011. A Corte de Contas aplicou multa e após instrução, o representante do parquet atuante determinou o arquivamento do feito, considerando que a multa consta nos autos comprovantes de pagamento e quanto ao não repasse de valores descontados nas folhas de pagamento, verificou-se que houve um parcelamento do débito, ensejando assim a suspensão da pretensão punitiva do Estado pelo crime do artigo 168-A. E as irregularidades cometidas não devem ser consideradas atos de improbidade administrativa.
Também não ficou demonstrado enriquecimento ilícito que ensejasse a restituição ao erário. É o relatório. Após o relatório, pela matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? O voto é eminente relator. Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Expediente de estilo. Pode prosseguir, doutor Pedro. Processo 23.886/2018. Interessado André Luiz Tabosa de Oliveira. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Massapê. Procedimento instaurado em razão de comunicação de recebimento irregular de vencimentos por parte do ex-prefeito de Massapê, João Pontes Mota, pois no período em que exercia o cargo de prefeito também era engenheiro agrônomo do DENOX. Instado a Procuradoria da República do Estado do Ceará, encaminhou cópia inicial da ação civil pública, bem como cópia da denúncia apresentada em ação penal. Promoção de arquivamento da folha 185, considerando que a matéria foi judicializada no âmbito da Justiça Federal. É o relatório. Após o relatório, pela matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? O voto é eminente relator. Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Expediente de praxe. Obrigado, doutor Pedro. E com a palavra, a eminente conselheira, doutora Socorro Brito, para relatar e votar seus processos e, em caso de correição, que permaneça no seu assento, segundo o corregedor. Senhor presidente, em mesa 3 processos aqui que eu quero apresentá-los em blocos, são processos para despacho monocrático de diligência. Pois não, doutora. Processo 22.380/2018, dígito 0, interessado doutor Ricardo de Lima Rocha. Processo 17.859/2018, dígito 0, interessada doutora Fernanda Carolina Nóbrega de Araújo. E o processo 19.478/2018, dígito 7, interessado doutor Luciano Persicote Santana. Colegiado toma ciência. Em mesa, o processo eletrônico 25.446/2018, dígito 6, interessada doutora Ana Tchely Sampaio Cavalcante. Requerimento de autorização de afastamento do exercício funcional para participar em mesa de debate do 18º Congresso Nacional do Ministério Público do Consumidor, MPCOM, que ocorrerá nos dias 9 e 10 de agosto de 2018, na cidade de Belo Horizonte. Deliberação sobre afastamento de membro, competência do Conselho Superior do Ministério Público para apreciar a matéria, nos termos do artigo 48, inciso 13 da Lei Complementar Estadual, número 72. Conveniência, oportunidade e interesse público. Congresso que possui pertinência temática com a atuação do membro. Preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 14 do provimento 029/2016. O pedido foi feito intempestivamente por conta do convite que chegou a destempo do prazo previsto no provimento. Relativação do prazo mínimo, tendo em vista a justificativa devidamente fundamentada pelo membro. É o breve relatório. Após o relatório, pela matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Voto pela autorização de afastamento da doutora Ana Célia Sampaio Cavalcante. Alguma objeção? O voto é eminente relator. Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Expediente de estilo. Pode prosseguir, doutora Socorro. Processo 22.081/2018, dígito 4, interessada Corregedoria Geral do Ministério Público. Encaminhamento do relatório de correição realizado na Promotoria de Justiça da Comarca de Saboeiro, que está sob a respondência da doutora Raquel Barua Cunha. Expedição de recomendação visando 1. Adequação do PIC 002/2014 aos termos da resolução 003/2012 2016 do órgão especial. 2. Acompanhamento e fiscalização do registro de procedimentos extrajudiciais no sistema Arquimedes pelo técnico ministerial. Acompanhamento e fiscalização das anotações nos livros obrigatórios pelo técnico. Informação de que houve cumprimento integral da recomendação expedida pelo promotor corregedor auxiliar e acolhida pelo corregedor-geral do Ministério Público. É o breve relatório. Após o relatório, pela matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Voto pela homologação da correição. Alguma objeção? O voto é eminente relator. Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Impedimento do doutor José Wilson Salles Júnior, expediente de estilo. Pode prosseguir, doutor.
Processo 18791/2018, dígito 4, interessada Corregedoria Geral do Ministério Público. Encaminhamento do relatório de correição realizada na Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça de Acopiara. A Secretaria Executiva tem como secretário executivo o doutor Igor Caldas Baraúna Rego. Expedição de recomendação para que se proceda à abertura dos livros de registro e controle do atendimento ao público e atas, realização de reuniões mensais internas, envio mensal do quadro estatístico dos processos distribuídos e dos relatórios de atividades. 4. Elaboração do regimento interno. Promotor de Justiça tomou ciência da recomendação e a ela não se opôs. O membro correcionado trouxe aos autos informações e documentos em cumprimento à recomendação. Promotor corregedor auxiliar constata cumprimento integral da recomendação. É o breve relatório. Após o relatório pela matéria de discussão, não havendo de querer discutir, retorna a palavra ao excelência para o voto. Voto pela homologação da correição. Alguma objeção? Voto à eminente relatora. Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Impedimento do Dr. Zé Luiz, expediente de estilo. Voto prosseguido. Processo 14359/2018, dígito 4, interessada Corregedoria Geral do Ministério Público, encaminhamento do relatório de correição realizado na Promotoria de Justiça da Comarca de Hidrolândia, que está sob a titularidade da doutora Milvânia de Paula Brito Santiago. Desnecessidade de expedição de recomendação. Promotoria de Justiça saneada. Organização administrativa e zelo profissional do membro. Inexistência de pontos negativos. Apresentação de divergência no relatório da Corregedoria acerca do envio dos relatórios de inspeção da cadeia pública. Diligência cumprida. Esclarecimentos constatam a regularidade do membro correcionado. É o breve relatório. Após o relatório pela matéria em discussão, não havendo de querer discutir, retorna a palavra ao excelência para o voto. Voto pela homologação da correição. Alguma objeção? Voto à eminente relatora. Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Impedimento do Dr. Zé Luiz Salles Júnior. Expediente de estilo. Pode prosseguir, doutora Socorro Brito. Ainda do interesse da Corregedoria, o processo 17169/2018, dígito 4, encaminhamento do relatório de correição realizado na primeira Promotoria de Justiça auxiliar da comarca de Tianguá, cuja titularidade está sob a responsabilidade do Dr. Ítalo Souza Braga. Expedição de recomendação para o cumprimento das seguintes providências. 1. Agilizar o enfrentamento das diligências requisitadas, bem como o mérito dos procedimentos ali indicados. 2. Inclusão dos termos de abertura e encerramento dos autos, quando necessário, nos processos indicados. 3. Reavaliar a diligência requisitada nos autos do processo indicado no item 4. 4. Analisar os procedimentos indicados no item 5, em consonância com os termos da recomendação 01/2018 da Corregedoria Geral do Ministério Público do Ceará. O promotor tomou ciência e a ela aqueceu, por meio do processo 18969/2018. Correcionado informa e demonstra que cumpriu a recomendação. Promotor, corregedor auxiliar atesta o cumprimento integral da recomendação, folhas 96/97. Diligência para acostar os autos certidões que indiquem a regularidade do correcionado no envio das resenhas estatísticas do CNMP, bem como o relatório de visita à cadeia pública. Diligência efetivamente cumprida. É o breve relatório. Após o relatório pela matéria de discussão. Sem discussão, retorna a palavra ao excelência para o voto. Voto pela homologação da correição. Alguma objeção? Voto à eminente relatora. Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Impedimento do Dr. Zé Luiz Salles Júnior. Expediente de estilo. Pode prosseguir, doutora. O último processo de interesse da Corregedoria, o processo 19666/2018, dígito 8. Encaminhamento do relatório de inspeção realizada na 4ª Promotoria de Justiça Criminal e 4ª Promotoria de Justiça Auxiliar do Crime da comarca de Fortaleza. Promotoria que está sob a titularidade do Dr. Francisco Xavier Costa Lima e é auxiliado pela doutora Delma Longo dos Santos Mendes. Desnecessidade de expedição de recomendação. Promotorias de Justiça têm a demanda judicial plenamente atendida, sem acúmulos significativos, excesso de prazo ou atrasos. Regularidade no envio das resenhas estatísticas ao Conselho Nacional do Ministério Público e à Corregedoria do Ministério Público.
organização administrativa e zelo profissional dos membros inspecionados. Inexistência de pontos negativos. É um breve relatório. Após o relatório, põe a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Voto pela homologação do relatório de inspeção. Alguma objeção ao voto da eminente relatora? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Pedimento do Dr. José Augusto Salles Júnior. Expediente de estilo. Pode prosseguir, doutora. Senhor presidente, eu tenho em mesa aqui 3 processos da Promotoria da Saúde. Já Doutora Sueli, tem outra correição, doutora Sueli. Não, A senhora não tem pode não. sair agora, não. Vamos, doutora As Socorro. correções já foram apresentadas, senhor presidente. Então, esses 3 processos que foram apresentados, todo o interesse da Promotoria da Saúde Pública, e eu acuso a atuação da doutora Isabel já em todos esses procedimentos. Foi, não. Processo 23.980/2018, dígito 6, interessada a doutora Ana Cláudia Uchoa de Albuquerque Carneiro. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da primeira Promotoria de Justiça e Defesa da Saúde Pública. Demanda encaminhada através da 37ª Promotoria de Justiça Civil, informando a necessidade de obter, junto ao SUS, o acompanhamento em saúde mental para dependente químico. Relatório encaminhado pela Célula de Saúde Mental do CAPS Regional 4, informando a impossibilidade de conversar com o paciente. No entanto, foram fornecidos todos os esclarecimentos à sua genitora, e a qual informou que seu filho encontrava-se sem usar substâncias entorpecentes e frequentando uma igreja. Relatório exarado pela assessoria psicossocial constatou que não houve registro de comparecimento ao CAPS e, considerado a oferta do tratamento em caráter voluntário, conclui pelo arquivamento do caso, que foi devidamente acatado pela representante ministerial. É o breve relatório. Após o relatório, põe a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Voto pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto da eminente relatora? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Impedimento da doutora Isabel Porto. Abstenção da doutora Antônia Alçoede. Expediente de estilo. Pode prosseguir, doutora. Processo 23.978/2018, dígito 0, interessada a doutora Ana Cláudia Uchoa de Albuquerque Carneiro. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da primeira Promotoria de Justiça da Defesa e Saúde Pública. Demanda encaminhada através da Promotoria do Idoso e da Pessoa com Deficiência, informando a necessidade de obter junto ao SUS o acompanhamento em saúde mental para dependente químico. Relatório encaminhado pela Célula da Saúde Mental do CAPS Regional 6, que após realização de visita foi relatado pelo paciente que atualmente reduziu o uso de substância entorpecente e considera-se um dependente crônico. Ademais, foi esclarecido acerca da existência do acompanhamento ambulatorial pautado na política de redução de danos ao paciente, que se mostrou interessado em participar. Relatório exarado pela assessoria psicossocial constatou que não houve registro de comparecimento ao CAPS e, considerando a oferta do tratamento em caráter voluntário, concluiu pelo arquivamento do caso, que foi devidamente acatado pela representante ministerial. É o breve relatório. Após o relatório, põe a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Voto pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto da eminente relatora? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Impedimento da doutora Isabel. Abstenção do doutor Elsueli. Expediente de estilo. Pode prosseguir. Processo 24.808/2018, dígito 8, interessada a doutora Ana Cláudia Uchoa de Albuquerque Carneiro. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da primeira Promotoria de Justiça e Defesa da Saúde Pública. Disponibilização de leito de UTI. Paciente veio a óbito. Instauração para apurar procedimento criminal, visando apurar possível ilícito penal envolvendo o óbito. Exaurimento da atuação ministerial. É o breve relatório. Após o relatório, põe a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Voto pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto da eminente relatora? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Abstenção da doutora Elsuede. Expediente de estilo. Processo 21.128/2018, dígito 4, interessada doutora Larissa Teixeira Salgado. Promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Canidé. Violação de direitos de criança e adolescente. Denúncia encaminhada através do DISC 100
formando que o adolescente não era assíduo nas aulas e teria sido expulso de 2 escolas por mau comportamento. Realização de diligências. O CREA informou que, em visita domiciliar, atestou que a adolescente residia com sua genitora, não estudava e era muito agressivo, armando-se com uma faca para ameaçar os conselheiros. Transcorrido o lapso temporal, foi requisitado novo relatório sociofamiliar do CRES, que declarou novamente a agressividade do adolescente e o possível envolvimento com drogas. Requisição da agente ministerial objetivando o acompanhamento do adolescente pelo CREAS e ofício remetido à Vara da Infância e Juventude, que certificou a existência de um ato infracional. Transcorrido o lapso temporal, requerimento de novo relatório ao CREAS, o qual restou sem sucesso em razão da mudança de endereço do adolescente. Realização de diligências visando obter o novo endereço do adolescente, todos sem sucesso. Impossibilidade de localizar o adolescente. É o breve relatório. Após o relatório pela matéria de discussão, não havendo que queira discutir, retorna a palavra ao excelência para o voto. Exaurida a atuação funcional, voto pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto eminente relator? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Expediente de estilo. Pode prosseguir, doutora Socorro. Processo 22799/2018, disto 1, interessado o doutor Ítalo Souza Braga. Promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Heriutaba. Prestação de contas de gestão da Secretaria de Saúde. Exercício financeiro de 2012. Aplicação de multa no valor de R$ 9.576. Nota de improbidade administrativa. Diligências realizadas. Requisitada a municipalidade cópia do termo em nomeação e exoneração do representado, bem como documentos relativos às licitações, objeto do julgamento pelo TCM Ceará. Notificação do representado para manifestar-se sobre os fatos trazidos pela representante. Requisitado ao TCM cópia integral do processo. Pena de multa inscrita na dívida ativa municipal. Certidão uniforme que o representado deixou de exercer o cargo de gestão no dia 31/12/2012. Em atendimento à requisição ministerial, o município de Heriutaba acostou aos autos cópias dos procedimentos licitatórios. TCM trouxe, por meio de mídia digital, cópia integral do processo requisitado. Diante da falta de documentação acostada ao caderno processual, o promotor de justiça interessado constatou que a possível prática de improbidade administrativa fora consumida pela prescrição, bem como inexiste dolo para o cometimento de crime disposto no artigo 89 da Lei de Licitações, tendo, portanto, determinado o arquivamento. É o breve relatório. Após o relatório pela matéria de discussão, não havendo que queira discutir, retorna a palavra ao excelência para o voto. Exaurida a atuação funcional, voto pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto eminente relator? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Expediente de praxe. Pode prosseguir, doutora. Processo 22798/2018, distrito 3, interessada a doutora Ana Beatriz de Oliveira e Lima. Comunicação de promoção de arquivamento do inquérito civil no âmbito da Promotoria de Justiça de Graça, representação de servidores públicos municipais, onde noticiam a demissão de temporários com fundamento de perseguição política. Diligências realizadas. Encaminhada cópia da representação à PROCAP, oficiada à Prefeitura de Graça para apresentar esclarecimentos sobre os fatos. Em atendimento à requisição ministerial, o Poder Executivo local informa que as demissões dos servidores temporários foram regularizadas de acordo com as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo acostado documentos que comprovam suas alegações. Folha 57/89. Promotor de Justiça verificou a ausência de ilegalidade nas demissões e determinou seu arquivamento. É o breve relatório. Registrar as presenças dos doutores Miguel e doutor Osietes, procurador de Justiça. Após o relatório pela matéria em discussão, não havendo que queira discutir, retorna a palavra ao excelência para o voto. Voto pela homologação do arquivamento, senhor presidente. Alguma objeção ao voto eminente relator? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Expediente de estilo. Pode prosseguir, doutora. Senhor presidente, em mesa o processo 11631/2017, distrito 1, interessado doutor Alexandre Pinto Moreira. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da Promotoria de Justiça vinculada da comarca de Alcântaras. Apuração de denúncia informando o uso irregular de um trator da municipalidade em obra particular. Realização de diligências. Esclarecimentos prestados pelo prefeito. Arquivamento.
autos distribuídos à minha relatoria, determinação de diligência visando a realização da oitiva dos demais envolvidos no caso e a devida cientificação de arquivamento, retorno dos autos com as diligências devidamente saneadas, comprovação da inexistência de ato de improbidade administrativa. É o breve relatório. Após o relatório, pela matéria de discussão. Não havendo ninguém queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Voto pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? O voto da eminente relatora inexistindo. Os senhores conselheiros acompanham o voto. Expediente de praxe. Pode prosseguir, doutora. Processo 10371/2018, dígito 3, interessado Dr. Ricardo Rabelo de Moraes. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da primeira Promotoria de Justiça Auxiliar de Maracanaú. Representação que informa a existência de possíveis irregularidades em procedimento licitatório. Diligências realizadas, requisitada ao município de Maracanaú, cópia do processo licitatório por meio do sistema de registro de preço. Realizada a audiência com os representantes legais da empresa vencedora da licitação. Termo, folha 70/71. Municipalidade trouxe ao caderno processual cópia em mídia digital de todo o procedimento de licitação devidamente requisitado pelo MP, conforme folhas 26/67. Após análise da documentação, o promotor de justiça interessado não constatou qualquer irregularidade que remeta à prática de ato de improbidade administrativa, fraude à licitação ou crime de natureza licitatória. É o breve relatório. Após o relatório, pela matéria de discussão. Não havendo ninguém queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Voto pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? O voto da eminente relatora inexistindo. Os senhores conselheiros acompanham o voto. Expediente de praxe. Pode prosseguir, doutora Socorro. Último processo da minha pauta, senhor presidente, é o processo 23125/2018, dígito 8, constituído por 19 volumes, de interesse do Dr. Marcos Vinícius de Oliveira Nascimento e que tem como encaminhante do arquivamento o Dr. Luiz Alcântara Costa Andrade. Promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Fortaleza, Núcleo de Defesa do Patrimônio Público. Representação apócrifa denunciando a existência de supostas irregularidades na liberação e utilização das verbas de emendas parlamentares dos vereadores de Fortaleza. Diligências realizadas, requisição ao TCM de abertura de tomada de contas especial relativa às verbas parlamentares da Câmara de Vereadores referentes aos anos de 2010 a 2011 e 2012. São esses volumes aqui. Acostado aos autos, documentos relativos aos orçamentos dos anos de 2010 a 2012. Notificação do presidente e vice-presidente da Câmara para se manifestarem acerca da representação. Requisitada auxílio ao GAECO nas investigações. Requisição de documentos e informações ao Poder Executivo local. Informação oriunda do TCM, onde noticia que a tomada de contas especial, número 15314/2012, foi julgada improcedente, folha 195/2004. Promotor de justiça interessado, diante do arcabouço probatório existente nos autos, a decisão do TCM que aduz a ausência de irregularidade nas verbas destinadas às emendas parlamentares, bem como consumação pela prescrição de possível ato de improbidade administrativa, determinou o arquivamento deste inquérito civil. É o breve relatório. Após o relatório, pela matéria de discussão. Não havendo ninguém queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Devidamente exaurida a atuação funcional, voto pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? O voto da eminente relatora inexistindo. Os senhores conselheiros acompanham o voto. Expediente de praxe. Doutora Isabel, Vossa Excelência quer julgar logo os seus processos ou quer ir para o lanche? Não, vamos jogar lá fora. Pois, Ju, vamos. Fica só eu, depois do lanche. Bom, eu tenho aqui 3 processos eletrônicos, né, de despacho monocrático. Pois não. Processo 24507/2018-6, interessada doutora Maurícia Marcela Cavalcante Mamed Furlani. Processo 24731/2018-2, interessada doutora Elizabeth Maria Almeida de Oliveira. Processo 24440/2018-0, interessado doutor Manuel Pinheiro Freitas.
Colegiado toma ciência dos despachos monocráticos proferidos por Vossa Excelência. Esse outro aqui é despacho monocrático, mas é processo físico. Pois não. Processo 11.021/2018-3, interessado Dr. Francisco das Chagas de Vasconcelos Neto. Colegiado toma ciência. Ainda faltava esse aqui, processo eletrônico, mas esse é despacho monocrático não. Processo 18.522/2018-3, interessada a doutora Brenda Maria Alva Teixeira. Requerimento de inscrição formulado pela doutora Brenda Maria Alva Teixeira, titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Umirim, relativamente ao edital 05/2018, pedido de promoção por antiguidade para a terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Maranguape. Pedido tempestivo, auto baixados em diligência, cumpridas as diligências, preenchimento dos requisitos previstos no artigo 40 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público e na súmula 02/2012 do respectivo Conselho. Diligência atendida. É o relatório. A inscrição deferida. Após o relatório, pela matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Como vota, doutor Isabel? Deferimento da A inscrição. inscrição. Alguma objeção ao voto da emenda relatora? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto expediente de praxe. Pode prosseguir, doutor. Processo 10.627/2018-8. Interessada, doutora Natália Saraiva Colares. Comunicação de promoção de arquivamento e inquérito civil no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Ipu e Comarca Vinculada de Pires Ferreira. Procedimento instaurado com o objetivo de verificar a existência de irregularidades no contrato 200.901/59, firmado após licitação para o treinamento e capacitação de professores e gestores das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino do município de Ipu. Demanda iniciada através de informações prestadas pela Organização Representativa dos Amigos de Ipu, ORAI, no sentido de que teria ocorrido prática de improbidade administrativa por parte do prefeito e da secretária de Educação à época, eis que em 2009 teria sido realizado o pagamento de R$60 mil à empresa vencedora da licitação, sem que o serviço tenha sido efetivamente prestado. Requisitada e obtida cópia do procedimento licitatório, bem como do pronto parado respectivo e demais documentos pertinentes. Lapso temporal ensejando a prescrição punitiva de eventual ato de improbidade administrativa, considerando que os fatos ocorreram em 2009. Inviabilidade e eventual ação de responsabilização, não tendo o agente ministerial verificado evidências capazes de justificar a persecução criminal, civil ou administrativa. Procedimento regular com a realização das diligências necessárias à instrução do feito. Determinação de arquivamento. É o relatório. Após o relatório, pela matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto da emenda relatora? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto expediente de praxe. Pode prosseguir, doutor Isabel. Processo 31.982/2017-4. Interessada, doutora Efigênia Coelho Cruz. Comunicação de promoção de arquivamento, procedimento preparatório 2015-25-157-6, no âmbito da Promotoria de Justiça do Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte. Procedimento instaurado visando apurar possível irregularidade e estabelecimento circense instalado na Avenida Ailton Gomes, em Juazeiro do Norte. Expedição de recomendações administrativas ao Corpo de Bombeiros e à Secretaria do Meio Ambiente de Juazeiro. Circo Mundo Mágico apresentou a documentação necessária após laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros. Autos baixados em diligência para emissão de despacho e arquivamento dos autos. Diligência atendida. Cientificação das partes interessadas acerca do arquivamento. É o relatório. Após o relatório, pela matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto da emenda relatora? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto expediente de praxe. Pode prosseguir, doutora. Processo 141.14.144/2018-0, doutora Lívia Cristina Araújo e Silva. Comunicação de promoção de arquivamento e inquérito civil no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Monsenhor Tabosa.
procedimento instaurado a partir de representação oferecida por vereadores do município de Monsenhor Tabosa, denunciando possível superfaturamento na contratação de empresa para prestar serviços de manutenção no sistema de transmissão de TV, central telefônica e nos aparelhos de ar-condicionado para atender às necessidades das unidades administrativas do município. A administração pública local teria utilizado em apenas 9 meses mais de R$70 mil com os serviços referidos. Análise de todo o conteúdo e documentos juntados ao procedimento, concluindo o parquê que os serviços foram devidamente prestados pela empresa Francisco Danilo Timbé Ferreira Microempresa, a qual possui registro ativo na Junta Comercial no Estado do Ceará e sagrou-se vencedora no processo licitatório regular na modalidade de pregão presencial. Informação de que no município de Monsenhor Tabosa existe empresa especializada para a prestação de serviço de manutenção no sistema de transmissão de TV, central telefônica e nos aparelhos de ar-condicionado. Constatação de que os valores dos serviços contratados são condizentes com os valores normais de mercado. Superfaturamento não evidenciado. Inexistência de elementos mínimos de convicção para o ajuizamento de ação civil pública. Procedimento regular com a realização das diligências necessárias à instrução do feito. Determinação de arquivamento. É o breve relatório. Após o relatório, vem a matéria de discussão. Não havendo quem queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? Voto eminente relator. Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Expediente de estilo. Pode prosseguir, doutor. Processo 20.714/2018-2. Interessado, doutor Ricardo de Lima Rocha. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa da Comarca de Fortaleza. Procedimento instaurado a partir de provocação do Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, para apuração de possível violação do dever funcional devido a suposto recebimento indevido de indenização por entrega de armas ao Exército. Militares denunciados teriam realizado o recolhimento de 164 armas de fogo de coleção particular do senhor Fernando Dias Macedo, as quais seriam doadas para o Exército Brasileiro. Suposto recolhimento do valor de R$33 mil referente à devolução de armas de fogo para destruição. Manifestação em documentos contendo as devidas justificativas no tocante à guarda das armas. Depoimento da filha do colecionador, senhora Helena Dias Macedo, confirmando ter recebido a quantia de R$24.200 referente à indenização pela entrega das armas. Apuração dos fatos denunciados junto à 10ª Circunscrição Judiciária Militar. Denúncia crime rejeitada. Inexistência de elementos mínimos que comprovem a autoria e materialidade delitiva dos acusados. Inexistência de atos de improbidade administrativa. Inexistência de ilícito penal ou administrativo a ensejar a atuação do parquê. Procedimento regular com a realização das diligências necessárias à instrução do feito. Determinação de arquivamento. É o relatório. Após o relatório, vem a matéria de discussão. Não havendo quem queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Como voto? Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? Voto eminente relator. Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto. Expediente de estilo. Pode prosseguir, doutor Isabel. Processo 14.146/2018-5. Interessado, doutor Alexandre Pinto Moreira. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Santana do Acaraú. Procedimento instaurado para apurar supostas irregularidades nas empresas Compra Premiada, Sorte Fácil e Eletrobens. Ajuizamento de ação de busca e apreensão. Instauração de inquérito policial pela Delegacia de Polícia de Santana do Acaraú, com o fito de investigar as condutas criminosas praticadas pelos sócios e proprietários das empresas. Requisitadas cópias de todos os contratos celebrados pelas empresas nominadas no desempenho de suas atividades regulares.
verificação em consulta no sistema CIPROC, que inúmeros procedimentos do Juizado Especial Cível foram ajuizados pelos clientes na Secretaria de Vara Única de Santana do Acaraú contra a empresa Sorte Fácil, tendo sido, em sua maioria, julgados. Ações de cobranças, pedidos de danos morais e de ressarcimento de valores contra as empresas Sorte Fácil e Eletrobens. Entendimento do parquê pela falta de legitimidade para atuar no caso, vez que não se vislumbra interesse público ou social de incapaz e litígios coletivos conforme previsão do artigo 178 do CPC 2015. Demanda não relacionada no elenco de assuntos e temas considerados de relevância social e de interesse público descritos na Recomendação 34/2016 do CNMP, que dispõe sobre a atuação do Ministério Público como órgão interveniente no processo civil. A adoção de todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para a defesa do direito do consumidor. Procedimento regular com a realização das diligências necessárias à instrução do feito. Determinação de arquivamento. É o relatório. Após o relatório, vem a matéria de discussão. Não havendo quem queira discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência para o voto. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto da eminente relatora? Inexistindo, os senhores conselheiros acompanham o voto expediente de praxe. Já tem processo? Sem mais processo, excelência. Obrigado, doutora Isabel. Comunicações, doutor Zé Wilson. Doutora Ossuélia. Doutor Pedro. Doutora Socorro. Doutora Isabel. Nenhuma comunicação. Senhor presidente da associação. Senhor secretário. Fim dos trabalhos, declaro encerrada a presente sessão e agradeço a presença de Vossa Excelência.